Quando tens que o tentador te vai vencer, luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, vê o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Pronto está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Amém. Graças a paz, irmãos, irmãs, boa noite. Que bom podermos estar juntos, na casa do Senhor. Mais um culto que podemos prestar a Ele. Certamente Ele está ansioso de ouvir o nosso louvor, a nossa adoração, e saber que trouxemos o melhor de nós para a louvor e honra do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos fazer uma leitura aqui de alguns versículos. Mateus 25, versículo 14 em diante. Amém? Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joiraste. E atemorizado,
fui esconder na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joeirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Irmãos, esse texto eu durante a semana, até durante a devocional, foi o texto que eu li, compartilhei com os irmãos. Isso me falou fundo, né? Uma parábola que a gente conhece muito, mas por vezes a gente não medita, ou pelo momento da vida que nós estamos vivendo, a gente acaba não levando aquela palavra tão profundamente. E esse texto fala muito diretamente a nós de como nós devemos colocar os nossos talentos a serviço do Senhor. O quanto nós devemos preocupar em multiplicar aquilo que Deus tem nos dado. Muitas vezes a gente tem se alegrado por tudo aquilo que Deus tem dado, tem regozijado, né, pelas bênçãos. Glória a Deus por isso, porque Ele tem sido bom e fiel conosco sempre. Mas o que temos feito nós com os nossos talentos, né? O que temos feito com a palavra de Deus? Por vezes nós temos falado aqui, repetidas vezes, sobre a oração, sobre a súplica que temos feito pela igreja, para que nós, como filhos de Deus, possamos nos voltar para Ele e entender por que dos nossos bancos vazios. Por quê? Será que nós temos colocado de verdade aquilo que Deus tem nos dado para a obra dEle? Às vezes eu me pergunto, porque se nós estivermos mesmo fazendo isso, e ainda assim as coisas não estiverem acontecendo, algo está errado em nós. Mas eu continuo acreditando que se Deus não tem ainda agido no nosso meio de forma transformadora, de forma renovadora, fazendo com que nós como igreja tenhamos o sentimento de voltar a Deus, é porque nós não estamos fazendo o que devemos fazer. Não é possível que a palavra de Deus seja mentirosa. Não é possível. E isso me tocou muito durante a semana, e nesse culto que é um culto nosso de mordomia, que nós viemos aqui trazer o que nós temos de melhor. Glórias a Deus pela vida de cada irmão que aqui está, porque veio e trouxe no seu coração o desejo de prestar um culto a Deus. Mas que nós possamos orar pela nossa igreja e lembrar-nos daqueles que aqui não estão, irmãos, familiares, amigos, conhecidos, enfim, pessoas que nós conhecemos muitas vezes mais profundamente, que sabemos as dificuldades e o que nós temos feito para ajudar a cada um de nós como igreja, como comunidade. E que nesse culto nós possamos buscar dentro de nós aquilo, cada um de nós, aquilo que realmente entendemos por mordomia cristã, por aquilo que nós temos dentro de nós, que é o melhor que Deus nos deu, de talentos, de conhecimento, de disposição, de fé, de amor, tudo que nós temos de melhor. Como é que nós temos colocado isso a serviço do reino? Como? Nós não temos a menor condição de julgar uns aos outros. Só Deus tem essa capacidade de olhar para dentro de nós e saber aquilo que nós temos feito de correto, de não correto, de melhor, de não tão bom. Mas que nós possamos, nesse momento de oração, nesse momento de confissão e de entrega das nossas vidas na presença do Senhor, colocarmos de coração aberto, sem nenhum tipo de máscara ou sem nenhum medo, porque certamente nós temos muitas coisas boas para compartilhar e nos alegrar na presença do Senhor, mas por outro lado nós temos coisas que nós queremos melhorar, nós queremos fazer diferente, nós queremos fazer melhor. Que nesse momento de confissão que nós teremos agora, que você, da maneira como quiser, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar sentado, se você quiser se levantar, se quiser erguer as suas mãos, quiser erguer a sua voz, não importa. Use esse tempo para falar com Deus, use esse momento para se expor, para se abrir na presença de Deus,
assim como cada um de nós fará nesse momento, para que Deus possa falar aos nossos corações. Nós viemos aqui prestar um culto de louvor e adoração. Como é que Deus vai receber se nosso coração estiver preso a muitas coisas? Como é que Deus vai receber esse nosso louvor, essa adoração, se nós não estivermos limpos na presença dEle? Confesse ao Senhor agora tudo aquilo que você precisa colocar. Se você quer louvá-lo agora, em nome de Jesus, louve-o, adore-o, mas coloque a sua vida como deve ser. Meu Pai, meu Senhor, Deus, recebe, ó Deus, a oração dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Não deixa, ó Deus, que aquilo que clamamos aqui, ó Pai, como igreja, não chegue até o Senhor, ou fique parado aqui nesse telhado, Pai. Nós precisamos, Pai, da Tua presença, Senhor. Precisamos da Tua transformação, Pai, na nossa vida, Jesus. Deus, nós queremos a Tua presença, nós queremos ser diferentes, Pai. Nós queremos poder, ó Deus, sentir aquilo que Deus, o Senhor tem de melhor para nossas vidas, Senhor. Há tanta coisa, Pai, diferente, tanta coisa boa, tanta coisa nova, Pai. E nós temos buscado muitas vezes a mesma coisa, Senhor. A mesma coisa, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Pai, vem tocar a Tua igreja, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Deus, nós estamos aqui, ó Deus, como somos. Tu conheces a nós, ó Pai. Conhece o nosso interior, sabe, ó Deus, aquilo que temos buscado, que tem sido bom, e aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado a nossa caminhada, Pai, que tem prendido a nossa vida, Pai. Tem amarrado os nossos pés, tem impedido, ó Deus, que a Tua palavra seja levada, que a Tua igreja, ó Pai, seja uma igreja atuante, ó Pai, aqui nessa cidade. Seja uma igreja, ó Deus, que fala a verdade, ó Pai, que não se omite, ó Deus, e não se esconde, porque nós acreditamos no Deus verdadeiro, ó Pai, no Deus, ó Deus, que faz o que tem que ser feito e que não se omite de nada, Pai. Oh Deus, nós servimos ao Senhor, e por quê, Pai? Porque muitas vezes ainda, ó Deus, estamos escondidos. Por quê, Senhor? Oh, aleluia, Deus. Pai, cuida de nós, ó Deus, cuida de nós, Senhor Jesus, para que os nossos talentos não fiquem enterrados, Pai. Não é possível que vivamos uma vida assim, ó Pai, e tudo está bem. Não está bem, Jesus, não está bem, Pai. Nós precisamos, ó Deus, ser movidos por uma fé verdadeira, Senhor Jesus. Ó Pai, transforma, toca as nossas vidas, toca no nosso meio, Jesus. Não importa, ó Pai, o que tenha que acontecer, o que tenhamos que enfrentar, mas Pai, nos tira dessa situação onde as coisas não caminham, Senhor. Tira, Deus, aquilo que não é Teu. Tira aquilo que não é Teu, Pai. Oh, aleluia, Pai, a Tua igreja clama ao Senhor, ó Deus, cuida de nós, perdoa, Deus, os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas, Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos como igreja, ajuda como Teus filhos, Senhor, nós queremos a Tua presença, Senhor, aleluia, Deus, te louvamos e te adoramos, Pai, obrigado.
obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve. Obrigado, Pai. Não merecemos, ó Deus, muitas vezes a Tua atenção, mas o Senhor tem sido bom e misericordioso para nós. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua presença, Jesus. Aleluia. 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 Amém. Pedir para que eles se coloquem em pé. Nós temos hoje o melhor de nós para louvar o Senhor. Amém? Aquilo que você trouxe, que está dentro do seu coração, coloca para fora agora. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está ouvindo a nossa voz, está ouvindo o nosso louvor. Aleluia, Jesus. Nós, no Salmo 86, o Salmo 89, no versículo 6. Aleluia. Aleluia, Deus. Aliás, é o Salmo 86, versículo 9. Ele diz que todas as nações que Ele fez virão, o adorarão e darão glórias a Ele. Todas as nações. E nós somos a nação do Senhor. Nós somos a nação que está aqui agora, nesse momento, vivendo essa época. E nós temos a opção, a oportunidade de louvar e adorá-lo de todo o nosso coração. Que nesse momento, que nessa noite, o Espírito Santo do Senhor se alegre pelo nosso louvor e pela nossa adoração, que ela seja verdadeira, que ela flua do fundo do nosso coração e que chegue ao trono do Senhor. Mas nós precisamos cantar e louvar juntos. Não é a minha voz, a voz da Sueli, o instrumento do Lube que dá ânimo, não é isso. É a nós como igreja louvando ao Senhor. Todas as nações, aleluia. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei
das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, o meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Aleluia! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Glória, Senhor. Em todo tempo te adorarei. O tempo é agora, irmão. Em todo tempo te louvarei. Abra o teu coração agora. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos. Eu louvo a Deus pela bênção da oportunidade de estarmos juntos e juntos podermos adorar a Deus, cultuar a Deus e também juntos poder compartilhar da palavra de Deus. Amém?
O meu desejo é de que você esteja bastante sensível à palavra de Deus, esteja atento, tente ouvir, abra o coração. Deus tem uma palavra para você. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler dos versículos 1 até o versículo 7. 2 Reis, capítulo 4, versos 1 até o 7. Está lá no início da Bíblia, logo depois de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, capítulo 4. Capítulo 4. Diz assim o texto: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nós lemos a tua palavra, Deus, e a tua palavra tem poder para transformar a nossa vida. Tu sabes o milagre que cada um precisa, que cada lar precisa, e que, Senhor, ao compartilhar da tua palavra, tu possas revelar aos nossos corações uma fé genuína, transformadora, restauradora, curadora, que possa trazer para a nossa casa o milagre. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante de Ti, na dependência do Teu Espírito Santo, para que Ele possa falar nos nossos corações. É a oração que faço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar essa palavra dizendo que Deus quer fazer um milagre na tua casa e na tua vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu sei o milagre que preciso na minha casa. Tenho 3 filhos, tenho 3 noras, tenho um neto. Eu sei o que representa viver a lida de uma família. Aliás, eu criei os meus 3 filhos desde piquititicos. Foi um desafio. Compartilhando com a Zezé e o Luiz agora antes do culto, e estava dizendo para ela assim que quando os nossos filhos são pequenos, a gente fica falando assim: ai, não vejo a hora que eles crescerem.
Depois eles crescem, a gente fala assim: ai, mas eu tenho uma saudade dos meus filhos quando eu era criança. Não é assim? E eu estava dizendo para eles que filho, tem um ditado que filho criado, trabalho dobrado. Meu pai acostumava dizer o seguinte, que as nossas preocupações com os nossos filhos só acabam quando põe a tampa do caixão em cima da gente. Porque enquanto estivermos vivos, nossos filhos, netos, bisnetos, enquanto a gente existir, nos trarão desafios e preocupações. E nessa família, a minha e a sua, precisa de milagre. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando na tua casa hoje, mas eu vim com uma vontade de dizer isso para você, que Deus quer fazer um milagre na tua casa hoje, e dizer para você que o milagre está dentro da tua casa. É de lá que vai sair este milagre, é de lá que Deus quer manifestar para fazer uma transformação. Talvez você tenha chorado, talvez você tenha angustiado, talvez você não tenha visto uma saída, uma alternativa, quem sabe você tenha até desanimado, deixa para lá. Mas nunca é tarde para Deus fazer o milagre. Pensa no milagre que você está precisando na tua vida. Quem sabe o milagre da conversão. Quem sabe você tem resistido à conversão. Quem sabe você tem resistido ao mover do Espírito Santo na tua vida. Quem sabe você tem contentado com a religião, satisfeito com a religião, mas você sabe que essa religião não te sustenta, não traz paz, não traz poder, não arranca de dentro de você aquela angústia que perturba, não arranca de dentro de você aquela desesperança, aquela fragilidade. Você precisa de algo sobrenatural na tua vida, e Deus quer mover de forma sobrenatural nesta noite. Eu quero que você saia daqui pensando assim: Deus me deu a chance. Não quero que você fique pensando assim: puxa, se o fulano tivesse aqui, imagina, seria uma palavra e tanto para ele. Não, eu quero que você acredite que a palavra que Deus tem hoje é para você, não é para a tua mulher que ficou em casa, não é para o teu filho que não veio, não é para o teu amigo que deixou, não, é para você, e você tem que pegar ela e falar: Deus, o que eu faço com isso agora? Porque a obra, o milagre, depende da tua ação, do teu agir. Eu gosto de uma expressão do salmista que diz assim: abra bem a tua boca e te encherei. Deus deseja satisfazer a necessidade do nosso coração, mas eu preciso ter coragem de abrir a boca e falar: Deus, sacia a minha sede, satisfaça o meu interior, não deixe que eu contente com aquilo que eu tenho. É essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Pensa comigo, se nós queremos um milagre, nós precisamos deixar as desculpas, as justificativas, a nossa soberba, a nossa autossuficiência. Pensa quantas coisas que impedem de Deus fazer o milagre em nós. Sabe aquela ideia que você vai falar com a pessoa: já estou cansado de fazer isso, você está na igreja faz tempo, mas você continua. Eu gosto de brincar com o seu Aparecido, né? Eu gosto do seu Aparecido porque a juventude dele ajuda para a gente dar boas risadas. Mas eu costumo dizer para o Aparecido que lá na minha terra tem um costume que fala assim: você pergunta do fulano, como é que vai? Aí ele fala para você, responde, no mesmo batidão. Faz 10 anos que você encontrou o camarada, você perguntou para ele como é que ele está, ele está no mesmo batidão. Ou seja, ele não mudou nada, ele não experimentou nada novo, ele não viveu nada novo, ele está com aquele mesmo jeito.
Ele não experimentou pôr a cara no chão e falar: Deus, eu estou cansado de ser o mesmo, de ter a mesma, uma mesma forma de dizer, eu preciso de algo novo, eu preciso de transformação, para que eu possa ser útil. O Senhor é um Deus que renova, que refaz, e eu quero experimentar desse novo do Senhor. Mas não, a gente prefere, para não sair da zona de conforto, para não se comprometer com a vida nova, nós precisamos continuar no mesmo batidão. A gente precisa, se quer ver o milagre na nossa vida e na nossa casa, temos que abrir mão, temos que nos render, nós temos que deixar o Espírito de Deus mover em nós. Amados, nós não vamos ver o mover do Espírito se nós ficarmos segurando. Ele é cavalheiro, ele não vai adentrar a tua vida e arrombar. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então implica que o Espírito só vai entrar em nós, vai fazer morada em nós, se eu permitir, se eu deixar. Mas é preciso abrir mão das desculpas, das justificativas, da nossa autossuficiência. Nós achamos que já temos, que somos, e a gente não consegue receber de graça a água que Deus quer saciar a nossa sede. No domingo passado eu falei sobre, com base em Hebreus capítulo 12, eu disse que o autor desafiava os crentes primitivos a deixar todo o embaraço, todo o peso e pecado e correr a carreira da fé com os olhos firmados na pessoa de Jesus, autor e consumador da nossa fé. E de que nós, ao invés de usarmos nossas desculpas, justificativas, nós pudéssemos tomar por base o sacrifício que Jesus fez. Considerai aquele que suportou tamanha prova por causa da alegria que lhe estava proposta. Ou seja, Deus em Cristo sabia o que Ele tinha para os seus, para nós, e por isso Ele sujeitou a cruz, morreu a minha morte, morreu no meu lugar, para que eu pudesse então experimentar da vida eterna, pudesse ser instrumento de bênção e não de maldição. O relato que a gente leu hoje de 2 Reis, ele conta a história de uma mulher, e veja, é uma mulher que não tem nem nome. O texto apenas, se você tiver com a tua Bíblia aberta, você vai poder ver no versículo 1, fala apenas que era a mulher de um dos discípulos do profeta. Mas não dá nem nome a ela. O que ele apresenta é o estado, a situação daquela mulher. E se você estiver atento na sua Bíblia, você vai ver que o relato que ele apresenta é de uma mulher que vivia em um momento de perdas. Ela chega e fala assim: olha, o meu marido, teu servo, ele morreu. E agora os credores vieram e querem levar os meus filhos como escravo para poder pagar as contas do marido. A Bíblia não relata que tipo de dívida que este homem tinha, mas poderia ter sido, quem sabe, gastou em função da própria doença, ou gastou porque não administrou bem os seus recursos financeiros, usou muito cartão de crédito, né? Comprou muito fiado, fez prestações na Casa Bahia, lá de Jerusalém, e fez aqueles carnês para pagar, sei lá, suaves prestações de 36 meses, e aí vai enrolando, sabe, vai fazendo aquela, e morreu, largou a mulher dele com um monte de dívida. O costume da época é que se o falecido, né, não pagou, os filhos tinham que pagar, a mulher tinha que pagar, senão era levado como escravo, como forma de pagamento. E ela disse: olha, eu vou usar agora a minha expressão, meu marido morreu, me deixou aí com uma dívida enorme, não tenho como pagar, estão levando os meus filhos para ser escravos. Preste atenção nisso. Que momento de perda. Perdeu o marido, não pôde pagar, estava perdendo os filhos. Com isso ela havia perdido o que também? A esperança. O que mais? Aquela mulher estava perdendo o quê? A oportunidade de relacionar com os filhos.
Aquela mulher estava vivenciando agora um tempo de tristeza, de dor, de solidão, porque os filhos seriam levados. Imagina que momento difícil, que momento de dor, que momento de angústia, de tristeza que aquela mulher estava vivendo. Foi momentos de perdas. E o que lhe sobra são só tristezas. E momentos de perdas nos abatem. Não só a morte é muito triste quando morre alguém que você ama. Imagina, numa casa, o provedor da casa morre, gera um desajuste. A mãe que coordena a casa morre, gera um desajuste na família. Pensa se você tiver que perder os seus filhos, que tristeza que é. Mas você pode ter uma perda de um emprego. Imagina você perdendo um emprego na atual conjuntura. Imagina uma separação conjugal. Imagina os filhos metendo no mundo das drogas, do crime. Imagina essas perdas, que descontrole que gera em nós. Nós só sabemos se experimentarmos, caso contrário a gente não faz ideia na dor que gera quando essas perdas sobrevêm a nós ou sobrevêm a alguém. Contudo, aquela mulher tinha uma referência que era o profeta. Ela estava naquela crise, mas ela falou assim: olha, o meu marido era servo desse profeta, e ela tinha também fé. E ela foi procurar o profeta, foi procurar a direção de Deus na hora da angústia, da crise. Ela fez com que a fé que ela possuía buscasse em Deus refúgio para a sua alma, buscasse em Deus poder para ser resgatada da situação que estava vivendo, para que ela pudesse então vencer aquele momento de perda. E ela vai no profeta. E eu quero que vocês acompanhem essa conversa dela com o profeta. Veja o verso 1, vai dizer assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Presta atenção, que lição que a gente aprende aqui. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela está fazendo essa afirmação do marido. Então aquela mulher, ela não sabia o que fazer com o momento, mas ela tinha uma esperança em Deus, e por isso ela procura o profeta. Porque ela perdeu tudo, mas ela não perdeu a confiança em Deus. Quando nós não perdemos a esperança e a confiança em Deus, nós temos a chance de refazer, porque Deus é um Deus restaurador, Deus é um Deus que refaz. Essa expressão da mulher, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, nos ensina de que o fato de nós temermos a Deus não nos isentas de viver as mazelas da vida. Olha que afirmação que ela fala: meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Eu estou buscando você porque você é uma referência, e eu estou buscando e dizendo que ele é um homem temente a Deus, mas nem por isso ele deixou de viver as mazelas. Quem sabe ele foi enrolado nos negócios, quem sabe ele ficou com uma doença e teve que gastar todo o dinheiro. A gente não tem informações, mas o certo é que ele temia a Deus, e nem por isso ele deixou de viver as mazelas da vida. Eu e você tememos a Deus, nós não estamos isentos das mazelas, das perdas, das dificuldades, das angústias. Mas creia, Deus, sempre que Ele permite a gente viver as mazelas da vida, Ele quer primeiro trabalhar a vida da gente, para depois a gente poder trabalhar a vida de outros. Então, na tua casa, se você acredita que precisa de um milagre, o milagre não é para o teu marido, o milagre não é para a tua esposa, não é para o teu filho, o milagre é para você, para que você seja um instrumento de salvação, um instrumento de bênção na vida do teu filho, na vida do teu cônjuge.
Só que nós achamos autossuficiente, falamos para o profeta, não, você sabe o que é, né? Nós perdemos a oportunidade de sermos trabalhados, moldados, para que aquele que precisa no nosso ambiente possa experimentar o poder de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Quero pensar mais com você ainda. Na casa dela, o problema era dinheiro, provavelmente. Tinha que pagar. O texto diz, veio o credor, né? Então era dinheiro o problema dela. Mas eu quero perguntar para você, e na tua casa, qual é o problema? Para um pouquinho e pergunta, qual é o problema da tua casa? O problema dela era dinheiro, e o seu? Ou você não tem problema em casa? Pare e pense um pouco. Qual é o problema, ou qual é o desafio que te faz precisar de um milagre? Eu comecei perguntando, você precisa de um milagre? Deus quer fazer um milagre na tua casa. Tá, mas qual é o problema, qual é o desafio que você está precisando de um milagre? Ela precisava de dinheiro. E você? Talvez possa ser dinheiro. Mas talvez possa ser no relacionamento dentro de casa. Talvez possa ser na vida pessoal. Você não se encontrou ainda. Você ainda não teve uma experiência profunda com Deus. Você tem religião, sabe da religião, conhece a religião, mas você nunca teve uma oportunidade de experimentar um novo nascimento e viver uma vida pessoal com Deus, cheia de poder, para fazer discípulos e discípulos de todas as nações. Você está satisfeito em poder viver uma vida religiosa, e Deus tem mais para dar, mas muito mais. Ele é cheio de poder e graça. Talvez seja no trabalho, né? A gente conversa tanto, a gente está precisando de um milagre no trabalho, um milagre na saúde. A gente está precisando de um milagre para Deus nos sustentar na fé, a gente não consegue encontrar. O verso 2 nos revela esse diálogo. Veja aí, eu quero ler. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A resposta do profeta foi mais ou menos assim, o que eu posso fazer? O tempo era tempo de crise, tempo de angústia. Ela vai procurar o profeta, e o profeta falou assim, olha, o que eu posso fazer? O que você espera de mim? Eu não tenho a solução. Então o profeta perguntou para ela, o que é que você tem em casa? A resposta dela imediata foi o quê? Não tenho nada. Veja que interessante isso. Essa passagem nos ensina de que a solução do nosso problema pode estar em nossa casa, ou está em casa. Quero que você construa essa ideia. Como é que está a tua casa? Você tem que ser verdadeiro. Se você não for verdadeiro, se você mascarar a situação da tua casa, você não vai conseguir ver o milagre. Como é que está a tua casa? Que tipo de vida espiritual você tem vivido em casa? Ou apenas você cultiva a religião dentro de casa? Aquela mulher tinha azeite, mas sabe o que ela disse para o profeta? Não tenho nada. E aí eu queria que você pense comigo, mas será que ela não tinha nada mesmo? Ela tinha uma casa, tinha 2 filhos, ela tinha o profeta a quem recorrer, ela tinha vizinhos, porque ela conseguiu muitas vasilhas. Imagina, se a senhora não for bacana com o seu vizinho, o dia que você precisar dele. Mas ela tinha vizinhos, tinha relacionamentos. Isso ensina a gente, inclusive, a importância de relacionar com os nossos vizinhos. Nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos amar, nós precisamos servir de tal forma
é de que a gente tem a oportunidade de ser bênção na vida dos nossos vizinhos. A gente tem que orar. Eu não sei se você acostuma orar pelos vizinhos, mas tem que orar. Deus, eu quero clamar pela conversão dos nossos vizinhos. Eles precisam dessa graça, eles precisam desse amor, precisa do perdão, precisa da tua misericórdia. Eles podem ter até dinheiro, mas não tem a vida eterna, não tem o perdão do pecado, não tem vida abundante. Eles precisam. Eu sou o agente do Senhor. O Senhor me colocou nesse bairro, neste lugar, com um propósito. Eu quero ver meus vizinhos convertidos. Você já orou assim? Você já declarou a vitória do Senhor sobre os seus vizinhos? Nós somos o agente de Deus. Eu costumo dizer para Elaine, diante dos desafios lá da vida profissional, eu falo assim: olha, Deus te colocou no lugar certo. Sabe quando você enfrenta uma dificuldade no ambiente e você fica dizendo, mas Deus me colocou no lugar certo? Como assim, Deus? Como o Senhor pode ter me colocado num lugar, numa emboscada dessa, e querer que eu ache que o Senhor me colocou no lugar certo? Pois é, mas é fácil. Se Deus colocar você num ambiente onde está tudo certo, está tudo bom, é fácil. Qualquer um pode ser crente. Eu quero ver você estar num lugar onde todo mundo é averso a você, todo mundo é problema a você, e você dizer: Deus, aqui estou, sou teu servo, sou a tua serva. Aí é desafiador. Mas Deus sempre vai nos colocar num lugar onde nós podemos ser usados como instrumento de salvação na vida das pessoas. Aquela mulher, eu acho que é interessante, o texto diz que ela foi buscar vasilhas e ela conseguiu muitas, porque o profeta falou: peça vasilhas emprestadas, e não poucas. Eu fiquei imaginando, enquanto refletia nesse texto, se eu tivesse que obedecer o profeta e buscar vasilhas. Pensa nisso, quantas vasilhas você conseguiria? Imagina que se você tivesse que sair, Fernando, da tua casa, vou pedir vasilhas emprestadas. Aliás, eu não sei nem se os vizinhos têm muita vasilha hoje, né? Não tem. Naquela época tinha muita vasilha, mas hoje eu acho que nem muita vasilha. Se o vizinho bater na porta da minha casa, pedir vasilha, ele vai ficar frustrado comigo. Ele fala assim: deixa que eu arrumo para você. Mas ela devia ter bom relacionamento com seus vizinhos, e por isso ela conseguiu as vasilhas. Veja que interessante esse aspecto. Aquela mulher tinha azeite, mas ela disse: eu não tenho nada. Mas eu tenho a impressão que quando ela voltou para casa, ela ficou pensando: não, mas peraí, não é bem assim. Eu tenho azeite, eu tenho minha casa, tenho meus filhos, eu tenho amigos, tenho vizinhos. Nossa, quanta coisa eu tenho. Presta atenção, que interessante isso. Normalmente a gente não valoriza aquilo que temos, por isso que a gente reclama, a gente não consegue valorizar. Sabe por quê? Nós baseamos a nossa vida na vida do outro. Então o meu carro é mais velho, então eu reclamo: se o meu carro fosse igual ao do fulano. Se a minha casa não é exatamente, eu falo: se a minha casa fosse igual a do Beltrano. Nós normalmente não valorizamos aquilo que temos. Se nós tivermos um coração grato por aquilo que nós temos, Deus é fiel, não só para trazer paz no nosso coração, mas para nos dar aquilo que nós precisamos e aquilo que nós pedimos. Por isso que a palavra de Deus diz lá nos Salmos assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que Deus espera é que eu e você tenha clareza de que estamos vivendo uma vida com o Senhor no qual há prazer em nós. Temos o prazer de servir a Deus. E aqueles que têm o prazer de servir a Deus também pode esperar dele uma relação boa, na qual ele há de suprir as suas necessidades em amor e graça. Nós temos onde morar, nós temos onde comer, nós temos família, trabalho, nós temos igreja. Eu gosto quando o Eduardo fala para a gente o seguinte: ele andou pegando aí uns Covid aí, que eu não sei o que acontece, né? Tem umas casas que às vezes o pessoal gosta mais de Covid do que os outros, né? Então, a casa do Eduardo foi assim. E o Eduardo estava falando para a gente como é difícil ficar em casa. Ficar lembrando: puxa, o culto está começando, mas eu queria estar lá. A falta que faz para a gente a vida da igreja, a vida dos irmãos. Amados,
Esse é o segredo. Se nós não amarmos a igreja, não sentimos amados, a igreja não tem sentido. Se você consegue ficar no domingão, esticadão no sofá, vendo lá o fastão, sossegado na hora do culto, sem que isso te incomode, você precisa de um milagre na tua vida. Não é possível, o irmão tem que fazer falta na tua vida, nossa relação tem que fazer falta na nossa vida. O dia que você conseguir entender o valor disso, o quanto é bom, você está aqui não é por causa de quem prega, não é por causa de quem canta, mas pelo fato do irmão ser importante na minha vida. Então eu não abro mão, eu estou ali, estou contigo e não abro. Porque nós temos a visão de corpo. Se eu sou um membro no corpo, imagina se eu sou uma perna, e se eu não aparecer, se eu no dia seguinte essa perna sair por conta própria, o meu corpo vai ser prejudicado. Eu quero que você pense comigo ainda. Deus deseja realizar um milagre em nós, deseja realizar milagre através de nós. Deus deseja realizar um milagre em nossa casa, a partir de nós, daquilo que temos e onde estamos, Ele deseja realizar um milagre. Mas o que é que temos para oferecer ao Senhor para que Ele faça o milagre? Quero que você pense comigo uma questão. Que tempo a gente tem oferecido para buscar a Deus? Analise um pouco no seu tempo, a qualidade do seu tempo para Deus. Você quer muito que Deus realize o milagre na tua vida, mas o que é que você tem para oferecer? E eu quero, talvez você possa dizer, não tenho nada. Mas será que você não tem um tempo para Deus? Um tempo no qual Ele possa revelar a palavra no teu coração, Ele possa relacionar com você, você possa ter uma intimidade com Ele. O milagre dele vai acontecer quando eu e você tiver coragem de começar a doar para Deus, a começar do nosso tempo, a qualidade do nosso tempo. Normalmente nós buscamos muita presença de Deus quando a gente tem necessidade. Então estamos passando por um aperto, bem, aí nós aumentamos o nosso tempo de oração, nosso tempo de ir na igreja, a gente, não, porque eu estou precisando, mas basta que Deus resolva o nosso problema, a gente já começa a tirar o pé do acelerador. Eu falo, agora Deus já fez o milagre, não? Agora acho que eu já posso ficar mais sossegado, eu acho que agora eu já não preciso orar muito, eu já não preciso mais ler muito a palavra de Deus, eu já não preciso mais evangelizar, eu já não preciso mais investir na obra, porque agora já resolveu o meu problema. Preste atenção nisso. O milagre vai acontecer a partir dessa compreensão de vida que nós vivemos. Você compreende o modo de vida cristã que você está vivendo? Pode ser que você está vivendo uma vida totalmente descomprometida com Deus. Você vem para a igreja, você não tem ânimo, você não tem vida, você não consegue se despertar para a palavra não deixa você ficar de olho aberto. Você é escravizado por situações que você vem, entra na igreja, sai da igreja da mesma forma. O Espírito não tem chance de fazer a obra no teu coração. O que é que você tem? Diz a pergunta do profeta. E veja que essa pergunta Deus fez também para Moisés. Lembra lá no deserto? Quando Deus falou para ele, olha, eu vou fazer um milagre, eu vou tirar o povo do Egito e vou usar você. Moisés inventou um monte de desculpas. E Deus falou para ele, Moisés, o que é que você tem na mão? Ele disse, tem uma vara. Eu vou, ótimo. Deus não dependia da vara para poder tirar o povo. Mas Deus dependia de algo que Moisés pudesse lembrar. Isso aqui é para eu usar na força de Deus, e Deus vai fazer um milagre. Se vocês lembrarem, Jesus também perguntou para os discípulos, quantos pães tens? Era uma multidão muito grande. E alguém respondeu o quê? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu falei, ótimo, manda o povo assentar. Porque o poder de Deus não dependia da quantidade, mas dependia da fé com que isso é colocado diante do altar de Deus. O milagre vai acontecer quando nós temos a ousadia de oferecer a Deus. Jesus manda o povo sentar, e diz que o milagre foi tão grande que sobraram o quê? 12 cestos cheios. E eram 5 pães
e 2 peixinhos. O que ofereceram foi o suficiente, assim como aquilo que a viúva ofereceu também foi o suficiente. Aquela mulher não teve medo de pedir e ela ousou pôr em prática. Ela pediu muitas vasilhas e Deus as encheu. Eu vou terminar. As limitações estão em nossas vasilhas e não em Deus. Não há limite em Deus. Mas se você não tiver coragem de pedir vasilhas, você vai perder a oportunidade. Tem muita gente contente só com as vasilhas que estão diante de Deus. Não quer mais vasilhas. E Deus opera na proporção que você tem vasilhas. E eu quero dizer para você, o que isso pode nos ajudar? Azeite é símbolo do Espírito Santo. E muitas vezes nós achamos que o que possuo, o que buscamos, é suficiente. Nós já estamos cheios com aquela quantidade que nós buscamos. Mas se nós queremos ver o milagre em nossa casa, nós precisamos fazer o milagre se multiplicar. Ou seja, nós precisamos entender que é dali que vai sair a solução. Ou seja, o poder do Espírito Santo se multiplicar dentro da nossa casa, é o próprio Espírito Santo que vai gerar um milagre transformador dentro da nossa casa. Então, quanto mais vasilhas, ou seja, quanto mais eu colocar a minha vida diante de Deus e acreditar nesse mover do Espírito, multiplicar essa quantidade de azeite na minha casa, o milagre virá. Você quer um milagre na tua casa? Eu vou terminar. A mulher disse para o profeta do milagre: olha, eu fiz o que o senhor falou, mas foi um sucesso. Encheram as vasilhas, eu tenho uma quantidade de azeite lá, e eu não sei o que eu vou fazer com isso agora. Imagina a mulher agora que é um monte de azeite. Deus fez um milagre. Ela não podia multiplicar o azeite, mas Deus multiplicou. E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer com o milagre que Deus operou na minha vida? Pensa que situação. Eu imagino que ela teve muita fé. Deve ter pedido vasilha para toda a vizinhança e levou um monte de vasilha. Agora estão cheias. E o que eu vou fazer com esse milagre? Deus fez, vai. Aquilo ela não poderia fazer, mas Deus operou maravilhosamente. E ela foi contar para o profeta. Sabe o que o profeta disse para ela? Você vai vender. E ele diz: paga tuas contas e você vive do resto. Deus fez o milagre na vida dela. Deus fez o milagre na sua casa. Agora, acertar a dívida, colocar a casa em ordem, viver a vida com um propósito para servir e adorar a Deus, é uma tarefa dela. Porque Deus faz aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer, essa ideia de vender. Ou seja, se ela diz para você viver o resto da vida com isso, primeiro que implicava numa quantidade muito grande, concorda comigo? Segundo, que não dá para chegar no mercado lá de Jerusalém e falar: eu quero vender, eu tenho não sei quantos litros. Também não, ela teria, quem sabe, abrir lá uma barraquinha e falar: olha, azeite do Senhor, azeite santo, alguma coisa. Para viver o resto da vida, ela ia vendendo, e na medida que ia vendendo, ela ia usufruindo daquele dinheiro. Deus fez o milagre naquilo que ela não podia. Mas ela tinha que fazer a parte dela, tinha que trabalhar, tinha que agir, tinha que ter atitude. O que ela ia fazer com o milagre de Deus se ela ia passar fome, se ela não tivesse coragem de trabalhar, se não tivesse coragem de agir, de reagir? Pensa comigo, Deus tem feito milagres nas nossas vidas. Certamente você é testemunha do milagre que Deus tem feito na tua vida. Mas sabe o que aconteceu? Você não soube o que fazer com o milagre. Ou você não sabe o que fazer com o milagre. Então o que acontece? Você perde a motivação. Porque não adiantou nada Deus agir na tua vida, fazer um milagre na tua vida, e você, e agora? A multiplicação é a ação de Deus. A mulher não poderia multiplicar o azeite.
Mas vender é a ação do homem. E se a gente quer ver resultado do milagre, a gente tem que agir. O milagre não gera solução. A solução está no nosso agir. Deus faz o que eu e você não pode fazer. Por isso é preciso substituir as nossas perdas, nossas angústias, por uma vida de oração. Qual é o milagre que você precisa? Feche os seus olhos. Talvez Deus já fez um milagre na tua vida, mas você não soube o que fazer com o milagre, ou você não está sabendo o que fazer com o milagre. Quem sabe você está esperando Deus mudar a vida de alguém dentro da tua casa, e Deus não vai mudar. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida, para que a sua vida seja o agente de milagre na vida daquele que você quer que seja transformado. Certamente isso vai ter que tirar você da zona de conforto. Você vai ter que se render. Você vai ter que buscar um coração tratável, ensinável, porque aquela mulher não teve medo de pedir ajuda. Ela foi pedir ajuda. Ore alguns instantes. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em sua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser. Coloca diante de Deus A tua vontade. o milagre que você quer que Deus faça. E ao te conhecer, Diga todo meu que você crê ser se enche de e que você bondade. precisa. Talvez você esteja vivendo um momento de perda, e Deus quer restaurar isso. Deus quer tirar de você, quer trazer um coração transformado, uma vida transformada. Deus quer fazer um milagre acontecer na tua casa. A solução pode estar na sua casa. Você precisa fazer multiplicar o azeite ali. Seu tempo de oração, seu tempo de busca, de dependência. Se você estiver Você precisa buscar uma visão de reino, eu venço o desprender das lutas, das dificuldades dessa vida, das vantagens deste mundo, para permitir que o Espírito possa ministrar no teu coração. Estou em tua presença, meu viver é transformado. Deus, eu quero interceder pela vida de cada um desses irmãos. Eu quero interceder por cada família aqui representada. O Senhor falou a nós através da tua palavra. É bem certo que o Senhor já tem feito milagre. Tem dado a vida, saúde, trabalho, oportunidades. Quantas oportunidades. Mas optamos, Deus, por não agir, por não sair da zona de conforto, por continuar, Deus, indiferente com o Senhor, com a tua palavra. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Faça um milagre que traga um despertamento, um comprometimento, um amor pela tua obra. Senhor, para que a tua palavra possa ter vida, gerar vida em nós. Assista a vida de cada irmão e irmã e faça um milagre conforme aquilo que está sendo colocado no teu altar. Eu abençoo, eu declaro a bênção e a vitória do Senhor sobre a vida de cada irmão e cada irmã, cada família aqui. Dê sabedoria, dê direção, Senhor. Dê vitória. O Senhor nos chamou para te servir em amor e graça, e o Senhor prometeu estar conosco. Por isso, Deus, opera o teu milagre na vida de cada irmão e cada irmã. Eu oro, eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, hoje é dia dos pais. E penso que a melhor coisa que a gente pode fazer é orar. Dizem um ditado que a melhor forma de amar alguém
é orando por ela ou orar por ela. Por isso eu gostaria de convidar os pais para que viessem no altar. Eu gostaria de orar pelos pais. Venham, quero que vocês fiquem aqui, virado para mim, E papai, meu melhor, sem maior preocupação. estarei contigo. Nossa diaconia pode avisar o Ministério Infantil. Senhor, pra sempre. Os pais, por favor. E papai, Os pais. meu melhor amigo. E aí, Vitão? Papai, Maravilha. Vamos chegar mais para frente. estarei Chega mais para frente no altar. Isso. Abra espaço para todo mundo aí. Casa do Isso. Abra espaço para todo mundo. Isto. sempre. Isto. Parece que tem parente seu que saiu. Parente seu saiu. Sim. Fica atento para ele vir. A gente vai enrolando um pouquinho até que ele volte. Amém. Amados, eu quero dizer para vocês o seguinte: a tarefa de ser pai é desafiador. Eu quero que vocês pensem comigo. Seus filhos, as suas filhas vão reproduzir o que você é. Seus filhos vão reproduzir o que você é. Por isso, nesta noite eu quero dizer para vocês isso. Nunca é tarde para a gente confessar a Deus os nossos pecados. Nunca é tarde para a gente procurar reparar as nossas falhas. Nossos filhos constituem um grande privilégio para a gente, mas também um grande desafio. E nós precisamos olhar esta tarefa com muita responsabilidade. Não dá para brincar. Porque o que acontece, se nós brincarmos, os nossos filhos vão sempre viver com problema, e gerando problema, gera problema para a gente. Nossos filhos com problemas, problema para a gente. Nossos filhos sem problemas para a gente. Nossos filhos trarão alegria, felicidade, se nós propusermos a viver uma vida que sinaliza a graça de Deus para eles. Por isso eu quero convidá-los a colocar a vida de vocês diante de Deus, como pais em Deus, como pai. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria, graça, poder, para que dentro da minha casa eu possa de fato manifestar a tua graça na minha casa, abençoando minha esposa, abençoando meus filhos, minhas filhas, para que elas possam, Senhor, não só vir para a igreja, aprender a vir à igreja, mas que elas possam ter uma experiência pessoal contigo e que elas possam aprender comigo. Diga isso para Deus. Que os meus filhos possam ver a minha experiência pessoal contigo e sentir motivadas a querer ter uma experiência pessoal com o Senhor. Não deixa que os seus filhos só venham na igreja. Aprenda a vir à igreja, porque quando eles crescerem eles vão querer ficar aqui. Não, aqui é muito ruim. Esse lugar não tem atrativo, não tem nada. Você precisa levá-los a Deus, apresentá-los a Deus. Porque se eles aprenderem a Deus, a amar ao Senhor de todo o coração, eles serão instrumentos de bênçãos na vida da igreja. Deus, eu quero abençoar a vida destes homens. Eles são muito importantes na vida da igreja. Eles são muito importantes na vida do seu lar. Eles são especiais para o Senhor. O Senhor os ama. E Senhor, nesta noite eu quero ministrar a tua bênção sobre a vida deles. Que o Senhor traga um despertamento, traga um avivamento para esses homens. Derrama do teu Espírito, traga perdão, traga cura para a alma, traga quebrantamento. Ó Deus, traga um coração tratável, ensinável, para que o teu Espírito Santo possa movê-los e que eles sejam, Deus, testemunho de bênção, de poder dentro da sua casa. Que o Senhor possa suprir as necessidades deles em amor e graça. Dê a eles a saúde física. Abençoa a vida profissional deles. Abençoa, Senhor, a vida emocional deles. Abençoa, Deus, a vida espiritual deles. Que eles possam ter coragem de buscar no Senhor um milagre. E que eles possam oferecer do melhor que eles têm ao Senhor, para que o Senhor possa operar poderosamente na vida deles. Eu abençoo a vida deles, Deus, em nome de Jesus.
Irmãos, este é o melhor presente que vocês podem receber, a bênção do Senhor. Toma posse disso. E se esforcem para que dentro da casa de vocês, os seus filhos aprendam com vocês, não vir à igreja só. É importante trazer a igreja, mas que eles aprendam a servir ao Senhor, amar o Senhor de todo o coração. Porque se eles viverem uma experiência com Deus, certamente serão bênçãos na vida da igreja e na vida do lar de vocês, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a colocar a tua semana diante de Deus. Eu quero que você pare e pense um pouquinho antes de você sair. Que mensagem você está levando para casa hoje? Que desafio que você está levando? Se você ouviu, se você entendeu, se você veio aqui com um propósito, que palavra você está levando para casa? Que desafio você está levando para compartilhar na tua casa, compartilhar com as pessoas com quem você vai relacionar durante a semana? Que tipo de mudança você quer para a tua vida? Qual o milagre que você espera nessa semana? Declara isso para Deus. Declara, Deus, o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Abre o teu coração para Ele. Coloca a tua semana, coloca os desafios que você vai viver durante a semana, o seu trabalho, a sua família, as famílias da igreja, os irmãos que não puderam vir. Ore. Deus, muito obrigado por esse tempo de culto, por cada irmão e irmã que esteve contribuindo para que o culto fosse realizado. Muito obrigado por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração. Agora nós estamos voltando para casa. Que desafio, Pai, que é a nossa casa. Que desafio, Pai. Por nossas próprias forças nós não podemos vencer. Nós não temos estrutura para vencer os desafios que temos dentro de casa. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados, potestades. A nossa luta é contra o pecado. E nós não podemos vencer com forças humanas. Nós precisamos de um Deus que de forma sobrenatural e com muito amor nos possibilita vencer. Por isso, Deus, que a tua presença possa voltar conosco. Que a nossa casa seja um lugar de milagres. Que o Senhor possa realizar milagres em nossa casa. Que nossos vizinhos possam ver o milagre na nossa casa e possam querer conhecer o Senhor que nós servimos. Que nós tenhamos a alegria de compartilhar com os nossos vizinhos, falar para os nossos vizinhos, contar para os nossos vizinhos. Que nós possamos ser abençoadores dos nossos vizinhos, que nós possamos desejar a salvação para os nossos vizinhos, que nós possamos querer vê-los convertidos ao Senhor e possam viver uma vida de paz, a vida abundante que o Senhor prometeu. Por isso eu quero pedir que o Senhor volte conosco, sonda os nossos corações, veja os nossos desafios, Deus, e atua com poder, porque nós precisamos de Ti. Nós confessamos a nossa dependência de Ti. Pai, muito obrigado por essa família que nos visitou. Queremos como igreja abençoá-los com todas as sortes de bênçãos, que eles sejam cheios do Teu Espírito, que o Senhor possa realizar um milagre na vida deles. O Senhor sabe o que eles precisam. Obrigado pela vida de cada irmão, irmã que o Senhor trouxe, cada família aqui representada. Abençoa, Deus, a vida daqueles amados que não puderam estar conosco. Abençoa as famílias da igreja. Abençoa as nossas atividades da semana, Deus. Nos dê prazer de Te servir. Nos dê alegria de Te servir. Nos ajude a pagar preço pela Tua obra. Nos leva com essa perspectiva, com essa fé, com esse propósito. Nós oramos com gratidão, Pai, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai esteja sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.